Você já se sentiu esquecido por Deus? Já orou com o coração rasgado, chorou até a alma doer e mesmo assim nada aconteceu? É uma dor silenciosa. Aquela sensação de estar falando com o céu e não ouvir resposta alguma. É como se Deus estivesse de costas, calado, distante. Mas e se eu te dissesse que talvez Ele nunca tenha deixado de te ouvir? Que o problema não está no silêncio dele, mas no barulho dentro da sua mente? O que ninguém te conta é que muitas vezes não é Deus quem fecha as portas. É a forma como pensamos que as mantém trancadas. A promessa de hoje é simples, mas profunda. Você vai entender por que algumas orações parecem não sair do chão e como mudar isso pode transformar completamente a maneira como Deus age na sua vida. Porque Ele não deixou de agir. Você apenas não tem conseguido perceber. Pense nas vezes em que você pediu algo com todas as suas forças. Você disse, Senhor, eu confio em Ti. Mas lá no fundo, a dúvida sussurrava. E se não der certo? É aí que o coração e a mente se contradizem. A boca ora, mas o pensamento nega. A Bíblia diz em Tiago 1,6 que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É exatamente isso que acontece quando a mente e a fé caminham em direções opostas. O coração se perde entre a esperança e o medo. Imagine a cena. Uma pessoa ajoelhada, lágrimas escorrendo, pedindo por um milagre. As palavras são sinceras, mas dentro dela há uma voz que diz: talvez Deus tenha coisas mais importantes. Talvez eu não mereça. Talvez Ele esteja me punindo. E é nesse talvez que a fé se quebra. Não porque Deus não possa agir, mas porque a mente constrói muralhas invisíveis que impedem que a luz entre. O problema nunca foi a falta de poder de Deus, foi a falta de espaço dentro de nós. E então vem a revelação que poucos aceitam. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é misericórdia. Ele não responde porque a nossa mente ainda não suporta o peso da bênção. Quer um exemplo? Pensa no povo de Israel no deserto. Eles pediram a terra prometida, mas enquanto a mentalidade era de escravos, Deus não os deixou entrar. Não era castigo, era preparo. A promessa só se cumpre quando a mente está pronta para recebê-la. Quantas vezes você já pensou que Deus estava atrasando sua vida, quando, na verdade, Ele estava te protegendo da sua própria pressa? Às vezes, a espera é a forma mais sutil de Deus dizer: eu quero te dar, mas você ainda não aprendeu a segurar. É duro ouvir isso, eu sei, mas a verdade é que muita gente ora pedindo chuva e quando ela vem, não tem nem onde guardar a água. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Observe, ele não disse, ore e espere ver para crer. Ele disse, creia e então você verá. A fé não é um pedido, é uma convicção. A mente é o campo onde Deus planta as promessas. Mas se esse solo está endurecido pela dúvida, nada floresce. Você já percebeu que há pessoas que parecem ter um céu aberto sobre elas? Tudo flui, tudo prospera. E outras que mesmo orando o tempo todo, vivem em estagnação. Não é injustiça divina, é alinhamento mental. A diferença está na vibração interna. Enquanto uns acreditam com o corpo inteiro, outros apenas recitam palavras que o coração não sustenta. Agora, imagine se você começasse a pensar diferente. Se em vez de repetir, Deus me ajuda, você começasse a dizer, Deus, obrigado porque já está feito. Muda tudo. Não muda, porque quando você agradece antes de ver, você mostra que acredita no invisível. E é justamente aí que o invisível começa a se mover. Talvez o maior milagre não seja Deus mudar sua situação, mas mudar o modo como você enxerga ela. Porque quando a mente se abre, o céu não precisa mais se abrir. Ele já está dentro de você. O poder da transformação não vem de fora, vem da consciência de que Deus nunca te abandonou. Apenas esperava que você o deixasse agir sem as correntes do medo e da dúvida. Acredite, nada está travado. Você é quem segura a chave.
Quando a mente se alinha à fé, o impossível deixa de ser uma muralha e vira caminho. É nesse instante que o silêncio de Deus se transforma em resposta. E você finalmente entende que Ele sempre esteve falando, só que a sua mente estava gritando alto demais para ouvir. E se tudo o que você acreditou sobre Deus estivesse incompleto? E se Ele não te recompensasse pelo quanto você sofre, ora ou se esforça, mas pelo quanto você acredita de verdade? Essa ideia choca, eu sei. Desde pequenos, aprendemos que bênção é recompensa e dor é castigo, mas a verdade é mais profunda e libertadora. Deus não age com base no mérito, Ele age de acordo com o que a sua mente é capaz de conceber. Você pode ser a pessoa mais dedicada da igreja, pode ter um coração bondoso e mesmo assim viver travado no mesmo ponto enquanto vê outros prosperando. Isso não significa que Deus tenha favoritos, significa que Ele opera dentro de uma lei espiritual que é imutável. Porque qual é o seu pensamento no seu coração? Assim é Ele. Provérbios 23:7. É nesse versículo simples que mora um dos segredos mais negligenciados da fé cristã. Deus manifesta o que a sua mente aceita, não o que os seus lábios pedem. Pense nisso. Se Deus te desse hoje tudo o que você pede, você teria estrutura emocional para sustentar? Muita gente ora por prosperidade, mas no fundo acredita que dinheiro é coisa de gente gananciosa. Quer um relacionamento saudável, mas no íntimo tem medo de ser rejeitado. Deseja crescer, mas se sente indigno de ser visto. É por isso que o céu não nega, ele apenas aguarda que você se torne compatível com o que está pedindo. E é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna responsabilidade. Porque acreditar em Deus é fácil. Difícil é acreditar que Ele quer agir através de você. Nós crescemos esperando que o milagre venha de fora, quando, na verdade, Deus está tentando nascer por dentro. Ele não está observando a sua performance, Ele está medindo o seu nível de consciência. Enquanto você continuar se vendo como alguém pequeno, carente, culpado ou indigno, o universo espiritual vai continuar te tratando da mesma forma. Imagine um pai que quer entregar uma herança ao filho, mas esse filho vive dizendo: eu não mereço, eu não sou capaz, isso é demais para mim. O pai segura o presente não por maldade, mas porque sabe que aquele filho ainda não entende o valor do que está prestes a receber. É assim que Deus age. Não é injustiça, é amor em forma de preparo. Ele não te nega nada. Ele te fortalece até que você consiga segurar o que pediu sem se perder. E é aqui que a ficha cai. A vida não te dá o que você merece, te dá o que você acredita ser possível. Pode parecer cruel, mas é uma das leis mais puras do reino. Jesus não disse: se for digno, receberá. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. É a crença que libera o poder, não o histórico, nem o currículo espiritual. Deus não está contabilizando boas ações. Ele está observando se o seu coração vibra em fé ou em dúvida. Agora pense nas orações que você já fez. Quantas delas nasceram da fé e quantas nasceram do medo? Quantas vezes você orou pedindo algo apenas porque temia perdê-lo? É nesse instante que a oração deixa de ser criação e vira súplica. E súplica é a linguagem da carência, não da confiança. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele não implorou, Ele agradeceu antes. Ele mostrou o segredo. A fé criadora não espera ver para agradecer, ela agradece para ver. A revelação é simples e desconfortável. Não é o sofrimento que atrai o mover de Deus, é a consciência. Enquanto você continuar acreditando que precisa provar que merece, vai continuar se desgastando para receber migalhas espirituais. Mas quando entende que Deus habita em você e quer fluir através da sua mente, o relacionamento muda. Você deixa de ser servo que espera ordens e passa a ser filho que participa da criação. Não se trata de arrogância, mas de alinhamento. Quando você pensa como Deus pensa, tudo ao seu redor começa a responder.
As portas que pareciam trancadas se tornam caminhos naturais. O peso desaparece, porque finalmente você entende. Deus não dá conforme o merecimento, Ele dá conforme a consciência. E a consciência desperta é o maior ato de fé que um ser humano pode oferecer ao Criador. Quantas vezes você já disse, eu confio em Deus, mas no fundo sentiu medo? Medo de perder, medo de dar errado, medo de que Ele não estivesse te ouvindo. É uma contradição que quase ninguém admite, mas que habita o coração de muita gente. É o conflito silencioso entre o que a boca declara e o que o coração realmente vibra. E é justamente nesse abismo entre palavra e sentimento que muitos perdem o milagre. Não porque Deus não quer agir, mas porque a mente envia um pedido enquanto o coração envia uma negação. É duro ouvir isso, mas é verdade. Você pode repetir versículos, cantar louvores e ainda assim vibrar em dúvida. A fé não se mede pelo que se fala, mas pelo que se sente quando ninguém está olhando. Em Mateus 15:8, Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é uma das advertências mais diretas das Escrituras, porque Deus não responde a discursos, Ele responde à vibração interna. Ele ouve o tom da alma, não o volume da voz. Pense em quantas orações nascem do medo e não da confiança. Senhor, por favor, não me deixe cair. Senhor, não permita que isso aconteça. O coração está tremendo, a mente está tensa, e o que deveria ser fé se transforma em desespero. E o universo, que reflete exatamente o que você sente, responde com silêncio. Não por castigo, mas porque a sua vibração diz o contrário da sua intenção. É como tentar sintonizar uma rádio de fé, mas manter o volume da dúvida no máximo. Lembre-se de Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14:30. Enquanto manteve o olhar fixo em Jesus, ele caminhou sobre o impossível. Mas quando olhou o vento e sentiu medo, começou a afundar. O milagre não acabou. Foi a fé que oscilou. O corpo seguiu o coração e o coração seguiu o medo. Assim acontece conosco. Deus não muda. O que muda é o foco da nossa mente. Imagine uma pessoa orando por prosperidade, declarando, eu creio que Deus vai me abençoar. Mas logo depois suspira e diz, as coisas estão difíceis, não sei até quando vou aguentar. Essa pequena frase, dita no automático, é um cancelamento espiritual. Ela envia uma mensagem ao céu. Eu não acredito de verdade. E o céu, justo e matemático, apenas devolve o que foi emitido. Gálatas 6:7 diz, tudo o que o homem semear, isso também colherá. E essa semeadura não é só de atitudes, mas de pensamentos e emoções. Agora respire e pense. O que você tem semeado com seus sentimentos? É possível orar por um milagre e sentir, ao mesmo tempo, que ele nunca vai chegar. É possível declarar vitória com os lábios e viver derrotado na alma. E é aí que o inimigo atua, não te afastando de Deus, mas te mantendo vibrando em medo, culpa e indignidade. Ele sabe que enquanto o seu coração duvidar, você pode até falar de fé, mas nunca vai experimentá-la. Mas há um detalhe que muda tudo. O coração pode ser reprogramado. Quando você começa a vigiar seus pensamentos e tratar suas emoções com honestidade, algo dentro de você se reorganiza. Você percebe que não é falta de fé, é falta de alinhamento. É quando você entende que a oração verdadeira não nasce da necessidade, mas da certeza. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, disse Jesus. E crer não é recitar, é sentir como se já fosse real. Então, pare por um instante e pergunte a si mesmo, o que o meu coração está dizendo enquanto eu oro? Está vibrando em medo ou em confiança? Porque se há uma diferença entre o que você diz e o que sente, é ali que o milagre está preso. Quando a mente e o coração finalmente dizem a mesma coisa, eu creio, o céu se abre. Deus nunca se afastou, apenas espera que a sua vibração interna seja uma extensão daquilo que você diz com a boca.
É nesse alinhamento silencioso que a fé deixa de ser teoria e se torna poder real. Você já conheceu alguém que parecia ter tudo contra si? Origem humilde, poucas oportunidades, ninguém acreditando. Mas mesmo assim virou o jogo. Pessoas assim sempre nos fazem pensar: o que elas têm de diferente? A resposta quase nunca está nas circunstâncias, mas na mente. E essa verdade, embora simples, é o divisor de águas entre quem ora e quem manifesta. Porque não é o tanto que você sofre, é o tanto que você desperta. Havia um homem chamado Anderson Vieira, filho de um pedreiro e de uma lavadeira, cresceu ouvindo a mesma frase que ecoava em tantas casas simples: dinheiro é coisa de gente ruim. A fé sempre esteve presente na família, mas uma fé confusa, misturada com culpa, com medo, com a ideia de que prosperar seria trair a humildade. Anderson orava, trabalhava duro, e mesmo assim vivia com a sensação de que algo o puxava de volta sempre que tentava subir um degrau. Até que um dia, cansado do próprio cansaço, ele ouviu uma mensagem que falava sobre reprogramação da mente sob a luz da fé. E foi como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto escuro. Pela primeira vez, ele entendeu que Deus não o havia colocado no mundo para sobreviver, mas para se expandir. A partir daquele dia, Anderson fez uma escolha silenciosa: mudar a mente antes de mudar a vida. Passou a acordar mais cedo, ouvir palavras que fortaleciam o espírito e declarar com convicção: sou digno da abundância de Deus. Nos primeiros meses, nada parecia acontecer. As contas continuavam apertadas, os desafios os mesmos, mas dentro dele algo havia mudado. A vibração, aquela sensação de desespero que o fazia orar como quem mendiga, foi sendo substituída por uma paz estranha. A paz de quem sabe que Deus já está agindo, mesmo que os olhos ainda não vejam. Foi nesse estado de fé silenciosa que o primeiro milagre veio. Um antigo cliente o procurou para um trabalho grande. Anderson, pela primeira vez, cobrou o que achava justo, e o cliente aceitou sem questionar. Era como se o universo dissesse: agora você está pronto. E a partir daí, tudo começou a fluir. Ele prosperou, abriu uma pequena empresa e viu a vida se transformar passo a passo. Mas o mais bonito não foi o dinheiro que entrou, foi o coração que se curou. Ele percebeu que o verdadeiro milagre não era a casa nova, o carro, nem a estabilidade, mas o fim da escassez interior. O Anderson, que acreditava que Deus só ajuda quem sofre, agora entendia que Deus se manifesta na mente de quem crê com consciência. Essa história é um espelho do que muitos vivem sem perceber. Deus não escolhe alguns para abençoar e outros para esquecer. Ele opera por princípios, e um deles é o da sintonia. Quando você muda a forma de pensar, muda a estação espiritual da sua vida. É como se antes você estivesse sintonizado em uma frequência de medo e de repente começasse a captar o canal da fé. As oportunidades não são novas, sempre estiveram lá, mas agora você consegue ouvi-las. Jesus ensinou: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. E é isso que Anderson descobriu. O reino não vem de fora, ele desperta dentro. O mesmo poder que ressuscitou sonhos, curou feridas e abriu caminhos naquele homem simples habita em você também. O que falta não é fé, é direção, não é esforço, é consciência. E quando você entende isso, a vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma construção. Você deixa de pedir que Deus mude tudo e começa a mudar a forma como Deus pode agir através de você. Anderson não foi exceção. Ele foi apenas o primeiro a acreditar que o impossível é o que ainda não encontrou uma mente disposta a recebê-lo. Porque Deus não entrega o que você merece. Ele entrega o que a sua mente está pronta para criar junto com Ele. Você já reparou como tudo na vida parece ter um padrão de retorno? As palavras que você diz, as emoções que sente, os pensamentos que alimenta, tudo de algum modo volta.
A gente chama de coincidência, destino, sorte ou azar. Mas a Bíblia chama de lei da colheita. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Essa é uma das leis mais justas que Deus estabeleceu. Ela não pune, não recompensa, apenas reflete. E é por isso que tantas pessoas oram pedindo mudança, mas continuam colhendo as mesmas dores. Não é que Deus não ouça, é que a mente ainda está plantando sementes erradas no solo espiritual da vida. Imagine a mente como um campo. Cada pensamento é uma semente. As palavras são a chuva, as emoções, o sol que vai germinar. Se você semeia medo, colhe ansiedade. Se semeia queixa, colhe escassez. E quando finalmente entende isso, a vida deixa de parecer um castigo e passa a ser um espelho. Deus não está te punindo, Ele está te mostrando com amor o que você mesmo tem emitido. Ele devolve exatamente a frequência que você envia. É aí que muitos desanimam, porque querem colher fé depois de semear dúvida. Querem experimentar abundância depois de anos plantando preocupação. Querem ver milagres, mas regam a mente com ressentimento e incredulidade. A vida não responde ao que você diz que quer, mas ao que você vibra todos os dias, nas entrelinhas do pensamento. E essa é a verdade que liberta. Deus é justo demais para dar a alguém o que essa pessoa ainda não aprendeu a sustentar. Mas existe algo ainda mais profundo nessa lei: o tempo entre a semeadura e a colheita. É esse intervalo que prova a fé de quem crê. É ali, no silêncio, que a maioria desiste. Deus não me ouviu, nada muda, já tentei de tudo. E mal sabem que enquanto a superfície parece parada, o invisível está em movimento. O reino de Deus é como a semente que o homem lança à terra. Dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Marcos 4:27. É assim que Deus trabalha, em silêncio, no invisível. Mas a mente impaciente arranca o que plantou antes do tempo. E o pior é que muitas vezes substitui a fé pela dúvida. Planta confiança de manhã, mas à tarde irriga o campo com reclamação. A cada não sei se vai dar certo, você arranca a raiz do que Deus estava fazendo crescer. O problema não é o solo, é a inconstância. A mente humana é fértil, mas também volúvel. Ela cria e destrói com a mesma força. E então vem o que poucos entendem. O retorno não é um castigo, é um professor. Toda situação difícil é um espelho energético que mostra o que ainda precisa ser transformado em você. A dor, o atraso, a decepção, nada disso é o fim, é correção. Deus permite que a vida te devolva as tuas próprias vibrações para que você desperte. Ele não quer te humilhar, ele quer te alinhar. Cada colheita amarga é um convite para semear com mais consciência. Pense nisso. Até o silêncio de Deus é resposta. Ele não está te ignorando, está te ensinando a confiar enquanto a semente brota. Ele te mostra que fé de verdade não é ver resultado, é continuar plantando mesmo sem garantias. Porque quando a mente entende essa lei, ela para de temer o tempo. Sabe que o que está sendo semeado hoje vai florescer inevitavelmente. E então, o impossível se torna questão de paciência. A fé deixa de ser desespero e se torna constância. Você para de reclamar da vida e começa a observá-la como quem olha o próprio reflexo. E percebe, nada foi injustiça, tudo foi aprendizado. Cada retorno, um recado. Cada obstáculo, um ajuste divino. Porque Deus não castiga, Ele educa. E a colheita, mesmo quando dói, é apenas a prova de que o universo espiritual está vivo, respondendo com precisão às sementes que você lança todos os dias. Quantas vezes você já orou pedindo um milagre como quem implora por uma esmola, esperando que Deus desça e mude tudo? O trabalho, a saúde, o relacionamento, enquanto por dentro a alma continua vibrando em desespero. É aí
que muita gente se perde, confunde fé com mendicância espiritual. Fala com Deus como se ele estivesse distante, quando, na verdade, ele quer agir através da própria mente humana. A fé não é clamar de joelhos, é criar em silêncio com o coração desperto. A promessa é simples, mas poderosa. Quando você aprende a disciplinar a mente, deixa de ser pedinte e se torna co-criador com Deus. E é aí que a vida muda de tom, porque Deus não opera no caos mental. Ele age onde há ordem, foco e constância. Tudo deve ser feito com decência e ordem, escreveu Paulo em 1 Coríntios 14:40. E essa verdade vale tanto para o templo quanto para a mente. Se a cabeça está tomada por pensamentos dispersos, ansiosos, contraditórios, o espírito não encontra espaço para fluir. Pense na mente como um cavalo selvagem. Ela é poderosa, veloz, mas se não for guiada, te arrasta. Quantas vezes você prometeu manter a fé, mas um problema bastou para te fazer duvidar? A fé não se perde porque Deus se afastou, mas porque a mente se descontrola e troca a confiança por medo. É nesse instante que a oração se transforma em ruído, palavras que sobem, mas não encontram frequência para serem compreendidas. E é aqui que entra o segredo. A disciplina mental é um ato espiritual. Ela não serve para te endurecer, mas para te alinhar. Quando você aprende a silenciar o excesso, o medo perde o comando. É no silêncio disciplinado da mente que a voz de Deus se torna audível. Jesus mostrou isso no deserto. Não havia barulho, não havia multidão, apenas foco. Tentado e sozinho, ele respondeu ao inimigo com convicção, não com desespero, mas com consciência. Isso é disciplina espiritual. Não reagir ao caos, mas responder com fé. Talvez você pense, mas eu não consigo controlar meus pensamentos, e ninguém consegue de um dia para o outro. Mas é no treino diário que a mente se curva à fé. Quando você substitui reações automáticas por respostas conscientes, começa a dominar a energia em vez de ser dominado por ela. É dizer, Senhor, hoje eu escolho pensar como tu pensas, mesmo quando o medo grita. É trazer o foco de volta, 1, 10, 100 vezes, até que o pensamento obedeça. E algo extraordinário acontece quando você faz isso. A oração muda de tom, deixa de ser um pedido e se torna um decreto. Você para de dizer, Senhor, me ajuda, e passa a dizer, Senhor, obrigado, porque já está feito. A gratidão vira hábito, a fé vira estado. E a mente disciplinada se torna o altar onde o divino opera, porque onde há ordem, há poder, onde há constância, há presença. Napoleon Hill dizia, a mente é como um jardim. Se você não planta nada, as ervas daninhas crescem sozinhas. Espiritualmente isso significa, se você não vigia seus pensamentos, o medo cresce por padrão. Mas se planta fé todos os dias, mesmo nas tempestades, a colheita é paz. Não é um ato de força, é um ato de entrega. Quando a mente se aquieta, o espírito assume. E é nesse ponto que o impossível começa a se tornar natural. As situações se ajustam, as pessoas certas aparecem, as portas se abrem. Não porque você insistiu mais, mas porque você aprendeu a manter a vibração correta. A disciplina mental é o elo entre fé e resultado. É o que transforma a oração em poder real. Então, se a vida parece travada, não implore mais. Discipline a mente. Escolha cada pensamento como quem escolhe a semente de um novo destino. Deus não precisa de barulho, precisa de clareza. Ele não opera em meio ao desespero, mas no coração que aprendeu a descansar nele. Porque quando você domina a mente com fé, o céu deixa de ser promessa e passa a ser rotina. E se eu te dissesse que o objetivo de Deus nunca foi apenas que você acreditasse nele, mas que aprendesse a pensar como ele, essa é a revelação que separa a fé frágil da fé inabalável. Porque enquanto muitos vivem pedindo que o céu desça, poucos percebem que o céu já habita dentro deles. Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16.
Essa não é uma metáfora, é um chamado. É Deus dizendo: pare de implorar por milagres e comece a pensar como quem já vive em milagre. Quando você entende isso, o mundo muda de cor. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer natural. Jesus não via escassez, via multiplicação. Não via morte, via ressurreição. Ele caminhava entre tempestades e dizia: acalma-te, porque o caos do lado de fora não podia alcançar a paz que existia dentro. Essa é a mente divina em ação. Não uma mente que nega o problema, mas que o enxerga de outro ponto, o ponto de Deus. Quantas vezes você já pediu que o mar se abrisse sem perceber que o verdadeiro milagre seria aprender a andar sobre ele? Enquanto a maioria pede para que as águas mudem, quem pensa com a mente de Cristo entende que é o coração que precisa mudar primeiro. E quando o interior se alinha, o exterior obedece. A fé deixa de ser um pedido aflito e se torna uma postura tranquila. Você para de correr atrás das bênçãos e começa a atraí-las naturalmente, porque o que está dentro de você agora vibra na mesma frequência do Criador. Imagine como seria viver sem medo do amanhã, acordar e sentir, de verdade, que tudo está cooperando a seu favor. Essa é a serenidade de quem pensa como Deus pensa. Não é ausência de problemas, é domínio sobre eles. É olhar para o deserto e enxergar jardim. É entender que até a espera faz parte da promessa. Quando você entra nesse estado, as circunstâncias perdem o poder de te derrubar. Você se torna inabalável, porque já não luta para que as coisas aconteçam. Você apenas se alinha com o tempo perfeito de Deus. Mas há uma virada poderosa aqui. Pensar como Cristo não é se achar divino, é se tornar canal. É deixar de viver como vítima e passar a agir como instrumento. Quando você vibra em amor, fé e gratidão, o mundo à sua volta se reorganiza. Pessoas diferentes se aproximam, portas se abrem, caminhos surgem onde antes só havia muro. Não é mágica, é sintonia. A mente de Cristo é a mente do amor absoluto, e o amor é a força mais criadora do universo. É nesse estado que a fé deixa de ser teoria e se torna transformação. Você para de pedir: Senhor, muda a minha vida, e começa a declarar: Senhor, vive através de mim. E é aí que tudo flui, porque quando você pensa com a mente do Criador, vida deixa de ser uma sequência de lutas e passa a ser uma expressão da graça. As tempestades ainda virão, mas agora você será a calmaria dentro delas. A verdade final é simples e arrebatadora. Deus nunca te negou nada. Ele apenas esperou que sua mente se tornasse compatível com o que ele já preparou. O milagre não está em conquistar o impossível, está em perceber que o impossível só existe para quem pensa sozinho. Quem pensa com Deus cria o extraordinário. E quando essa consciência desperta, fé deixa de ser uma oração e se torna o próprio respirar. Você não busca mais o céu, você vive nele. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que o seu coração tem sede de sabedoria e que você está escolhendo crescer à luz da fé cristã. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem assim. E se você ficou, é porque algo dentro de você está despertando. Que essa palavra tenha acendido uma chama nova na sua mente e na sua alma. Lembrando que Deus não age pelo merecimento, mas pela consciência. Desperta de quem crê de verdade. Agora, antes de encerrarmos, quero te convidar a fazer uma breve oração comigo. Feche os olhos por um instante e permita que cada palavra toque o seu interior. Senhor, obrigado por me lembrar que o teu poder se manifesta na minha mente e no meu coração. Ensina-me a pensar como tu pensas, a sentir como tu sentes e a ver a vida com os olhos da fé. Que toda dúvida se dissolva e que a minha consciência se alinhe à tua vontade perfeita. Abre o meu entendimento para que eu viva não pelo medo, mas pela confiança em ti. Em nome de Jesus, amém.
Se essa oração falou contigo, escreve aqui nos comentários o que mais te tocou nesta mensagem. E se não souber o que dizer, apenas comente: sou grato a Deus. Assim vamos saber que você ficou conosco até o final e que faz parte dessa comunidade de fé e crescimento espiritual. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo mensagens edificantes como esta, que fortalecem a mente e a alma. E se o seu coração desejar ir além, considere tornar-se membro e apoiar este projeto para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra e pelo poder transformador de Deus. E antes de sair, não vá embora ainda. Deixamos aqui mais 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe, ilumine seus pensamentos e renove sua fé a cada novo amanhecer.